Nós já estamos de volta ao vivo com o nosso Manhã da Piedade. E agora o nosso assunto é saúde digestiva. Nesta semana, gente, mais precisamente no próximo dia 29 de maio, é comemorado o Dia Mundial de Saúde Digestiva. Quando falamos nesse tema, saúde digestiva, nós estamos falando de cuidados com a alimentação, prevenção de doenças digestivas, viu? Só para vocês terem uma ideia, segundo dados da Organização Mundial de Gastroenterologia, os problemas gastrointestinais acometem cerca de 20% da população mundial. E são várias as doenças, gente, que atingem o nosso sistema digestivo, né? Desde irritações no estômago a incômodos no nosso intestino, né? Como inflamações, irritações que podem ser provocadas por algum tipo de alimentação, também questões psicológicas, né? Entre outros fatores que a gente vai entender melhor hoje no programa, né? E são inúmeras as doenças e complicações que atingem a nossa saúde. Então, nós vamos conversar sobre este assunto agora no Manhã da Piedade com o médico gastroenterologista, doutor Henrique Eloy, ele também que é cirurgião. Bom dia, doutor, seja bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós estávamos conversando até antes mesmo agora no intervalo, né? Antes de voltar o programa ao vivo, dessa questão que são inúmeros os problemas, inúmeras as doenças que atingem o nosso sistema digestivo e às vezes a gente não tem nem conhecimento que são doenças ligadas a esse sistema, né, doutor? É verdade. O aparelho digestivo, durante muito tempo, ele foi apenas reconhecido como o aparelho do corpo humano que processasse os alimentos que nós ingerimos. Hoje, nós damos muito mais valor ao aparelho digestivo, sabendo que se trata de um aparelho muito mais complexo, com interações com vários outros aparelhos do corpo humano, como o sistema nervoso, o sistema circulatório. Então, são inúmeras as doenças que podem iniciar no aparelho digestivo, mas podem ter repercussões muito graves para o organismo inteiro. Uhum. E quais são os problemas mais comuns, as doenças mais comuns que atingem o nosso sistema digestivo hoje? A grande maioria são inflamações, sejam desde o início do aparelho digestivo do esôfago até mesmo ao intestino. Felizmente, as inflamações são a maior parte dessas doenças, porém, são também acometidas por neoplasias, ou seja, por câncer, que são representantes de uma menor minoria aí dos casos. E a gente pode falar em algumas causas mais específicas desses problemas que nós temos aí no nosso sistema digestivo? O aparelho digestivo, como se sabe, ele é um processador dos alimentos, então grande parte das doenças que acometem o aparelho digestivo estão relacionadas com o mau hábito alimentar. Realmente, nós somos o que comemos. E temos que ficar de olho desde crianças, né, doutor? Exatamente. E hoje em dia, o que nós estamos observando é que os maus hábitos alimentares estão se tornando muito frequentes desde a infância. Mesmo a obesidade, pela dificuldade de se fazer uma alimentação saudável, né? E também pela alimentação nas escolas. Isso tem trazido uma série de consequências para as crianças, principalmente a obesidade, que vão se traduzir em doenças graves na idade mais adulta. Bom, então tem até uma discussão muito grande nesse momento em torno da alimentação nas escolas, né? Exatamente. Nós temos que ficar de olho na alimentação que é oferecida às crianças na escola, porque é na escola que a criança ela fica a maior parte do tempo, às vezes, na escola. Ter cuidado só em casa, né? E muitas vezes a alimentação da escola é a principal alimentação da criança, né? Nós temos em várias cidades do Brasil que muitas crianças vão para a escola não só para estudar, mas também para ter a principal refeição do dia na escola. Então, tem que ser uma refeição extremamente saudável, balanceada, e os pais, eles têm por obrigação de ficar alerta quanto ao alimento que é oferecido aos seus filhos na escola. Agora, doutor, voltando para a questão do aparelho digestivo, a ingestão de água, a questão genética também interfere nesses problemas? Normalmente, nós sabemos que a questão genética, a herança genética, a história familiar de cada pessoa representa algo em torno de 30% das causas das doenças. 70% está relacionado, aí sim, com nossos hábitos de vida, não só hábitos alimentares, como também relacionados a hábitos de exercício, sedentarismo e hidratação. Existe uma analogia que é muito interessante na medicina que se diz que a nossa história familiar, a nossa herança genética é como
se você apenas carregasse de munição uma arma, mas quem dispara o gatilho É o você. nosso a nossa meio de vida, né? A forma que você leva a sua vida. Então, é muito importante no aparelho digestivo você fazer alimentação saudável, hidratação bastante rigorosa e, especialmente, não ser sedentário. Praticar atividades esportivas físicas. Bom, são princípios aí para uma vida saudável, né? Acho que para o corpo todo, de uma forma Básico geral, para né? todo o organismo. E que muita gente esquece, né? Deixa Exatamente. passar em branco. Agora, doutor, dores no estômago, azia, a gente vê muitas pessoas reclamarem disso no dia a dia. E algumas dessas pessoas também se automedicam, tomam um chazinho em casa, né? Ou compram na farmácia aqueles remédios de venda livre também. Isso é um risco? Exatamente por serem extremamente frequentes, as dores do estômago e a queimação, que nós chamamos de azia, muitas vezes o paciente evita de procurar médicos e acabam fazendo a automedicação. A automedicação é sempre um risco. Muitas vezes nós podemos mascarar uma doença mais grave que só será diagnosticada num ponto muito mais evoluído, muitas vezes em que talvez a própria cura já tenha passado do tempo por causa da automedicação. 20% da população brasileira sente azia em algum momento da sua vida. A azia ela está muito relacionada também com os hábitos alimentares, estado emocional, o uso de medicação, assim como as gastrites, que são as inflamações, que são as doenças mais comuns do estômago. E aí que são as dores que as pessoas sentem no estômago? Normalmente são dois sinais e sintomas que mais chamam a atenção: dor e a sensação de queimação. Essas são as duas principais manifestações das inflamações do esôfago e do estômago. Associada a ela, nós podemos ter também a sensação de má digestão, estufamento do abdômen, uma série de outras, produções de gases excessivos, mas os dois principais são azia e dor. Azia e dor. Durante a apresentação, a manifestação desses dois sintomas, deve-se procurar o médico. Muitas vezes pode ser o prenúncio de uma doença grave que necessita de um tratamento mais agressivo, mais precocemente. E os refluxos? Muitas pessoas reclamam também, né? São consequência também de maus hábitos alimentares? Com certeza. O refluxo realmente é uma das principais causas de consulta no consultório de gastroenterologia e ele é caracterizado pela sensação de queimação e retorno da alimentação, que às vezes pode chegar até a boca. As principais manifestações também são queimação, regurgitação. Porém, muitas vezes as pessoas não apresentam essas manifestações que nós chamamos de manifestações típicas do refluxo. Muitas vezes o refluxo ele causa o que chamamos de manifestações atípicas, que são as manifestações pulmonares, principalmente pigarro constante, tosse crônica, bronquite, asma, que nesse caso nós chamamos de asma brônquica, de origem gástrica. Então, nesses casos, também a origem é do estômago. Então, deve ser pesquisado através de uma consulta com o gastroenterologista. No caso do refluxo, se não houver um cuidado, uma atenção especial, quais as consequências para uma pessoa que tem problema? A inflamação do esôfago ela é causada pelo refluxo. Refluxo do conteúdo ácido que está no estômago e ele reflui de forma anormal para o esôfago. O esôfago ele não está preparado para receber aquele alimento com muita acidez. Então, ele queima o esôfago. Então, se não for devidamente tratada esse refluxo, a pessoa pode vir a ter até mesmo estenose do esôfago, ou seja, estreitamento do esôfago com dificuldade de deglutição, pode vir a ter ulcerações no esôfago, pode vir a ter sangramentos provenientes dessas inflamações ou até mesmo câncer do esôfago devido a um refluxo cronicamente ativo e não tratado. E também pode ter consequências graves no pulmão. Uma delas, que talvez seja a mais difícil de tratamento, é a famosa fibrose pulmonar, em que o pulmão, por ser tantas vezes agredido com o refluxo ácido, ele vai se tornando extremamente rígido e não consegue mais fazer a respiração normal e acaba tendo uma consequência grave desses pacientes. As pessoas que têm problemas com gastrites, essas queimações recorrentes no estômago, há uma restrição alimentar específica, doutor?
Sim, existem alimentos que confirmadamente produzem uma maior quantidade de ácido no estômago e nós sabemos hoje que são geralmente o excesso de café, o excesso de condimentos, de pimenta, excessos de frutas ácidas. Então, todos esses tipos de alimentos eles fazem mal normalmente para a grande maioria das pessoas. Existem outros tipos de alimentos que vão fazer mal em pessoas especificamente. Então, cada pessoa deve determinar aquele alimento que ela deve evitar. Muitas vezes chocolate, hortelã, mas isso já é mais pessoal. É mais individual. Cada mais organismo individual. responde de uma forma, né? Exatamente. O certo é que devemos dar realmente atenção especial à ingestão de frutas, legumes, verduras e carnes pouco temperadas. E para prevenir é isso também, ter uma alimentação saudável sempre, né? Sempre, alimentação é aquilo que você saudável. disse, aliada à ingestão de água, né, líquidos e também atividade física. Sim, atividade física e hidratação, fundamentais aliadas à educação alimentar, a evitar as doenças do aparelho digestivo, não só do esôfago, do estômago, como também dos outros órgãos do aparelho digestivo, fígado, pâncreas, vesículas e intestino. Isso que eu ia perguntar para você, doenças do fígado também estão relacionadas aí ao aparelho digestivo? Sim, fígado e pâncreas são considerados os órgãos que estão alinhados com o aparelho digestivo. Eles produzem enzimas que vão fazer a digestão dos alimentos que ingerimos. A má alimentação, então, também vai se traduzir em uma maior possibilidade de inflamação tanto do fígado como do pâncreas. Geralmente, nós sabemos que a ingesta excessiva de álcool é extremamente prejudicial ao fígado e ao pâncreas, sendo a principal causa de cirrose, né, que é uma inflamação muito avançada do fígado e que pode levar até mesmo de casos de câncer de fígado. E o álcool em uso excessivo também pode ser causa de pancreatite. O álcool, juntamente com os cálculos biliares, que são os cálculos formados na vesícula, eles representam o álcool e o cálculo da vesícula 80% de todos os casos de pancreatite aguda. 80% é número alto, hein, doutor? 80% de todos os casos de pancreatite aguda. E a pancreatite aguda, ela é extremamente importante porque mesmo hoje, com todos os avanços na tecnologia de diagnóstico precoce e de tratamento, em 10% dos casos, a pancreatite aguda ainda é fatal. Então, é extremamente perigoso o excesso de ingesta de álcool, tanto para o fígado, e assim também como para o pâncreas. E quais são os primeiros sintomas da pancreatite? Sempre dor. É uma dor extremamente forte, lacinante, é uma dor insuportável que não melhora com a medicação e que leva o paciente a ser atendido no pronto-socorro. Normalmente são pessoas que relatam um abuso de ingesta alcoólica dias anteriores ou já saberem que são portadores de cálculos da vesícula biliar. Geralmente tem um histórico, então. Já tem um histórico que deve ser muito bem pesquisado, porque isso ajuda no diagnóstico. Então, pessoas que são portadoras de pancreatite crônica, ou seja, já tiveram vários casos de pancreatite aguda e que foram resolvidos, devem dar especial atenção à alimentação e ao abuso de álcool, porque a gordura também, o excesso de ingesta gordurosa pode ser maléfica também ao pâncreas e ao fígado. Queria que o senhor falasse um pouco também sobre a síndrome do intestino irritável. Como que surge essa síndrome, doutor? A síndrome do intestino irritável é a segunda causa de maior procura ao consultório de gastroenterologia. Tá certo? É uma alteração funcional do intestino que pode se traduzir não só como diarreia ou constipação, ou também como alternância dessas duas queixas. Normalmente é mais comum nas mulheres, por quê? Idade jovem, muito a ver com as questões hormonais das mulheres. Mas, como eu disse, é uma doença funcional, ou seja, é uma doença de exclusão. Ela não é diagnosticada por nenhum método de diagnóstico, nem endoscópico, nem mesmo de radiologia, nem por ultrassom, nem por tomografia. Então, é um diagnóstico de exclusão. Ela é extremamente frequente, está relacionada, sim, com as alterações hormonais, principalmente nas mulheres mais jovens, e também com o estado emocional. Interfere demais, né? É muito comum a pessoa ter um evento muito importante, às vezes o adolescente que vai passar pelo exame de vestibular,
Ou o adulto que vai passar por uma entrevista de emprego, ela tem aquela famosa dor de barriga prévia. Antigamente nós chamávamos de colite nervosa, hoje esse termo não é mais usado, e assim como também poderia ter dor de estômago à frente. Isso acontece com muita gente. Muita gente, né? E a preocupação nesse caso é se tornar muito frequente, é isso? Exatamente. Toda vez que nós temos angústia, depressão, preocupação, estresse, ansiedade, que hoje em dia é muito comum, nós podemos refletir isso nos dois órgãos-alvos do aparelho digestivo, que são exatamente o estômago, então antigamente era chamada de gastrite nervosa, ou sobre o intestino, que antigamente era chamada de colite nervosa. Agora, doutor, o infarto agudo do miocárdio, então, tem relação, sim, direta com doenças do sistema digestivo? Com a má alimentação em especial, porque uma das principais causas de infarto realmente é a obesidade. A obesidade leva a alterações dos níveis de colesterol e triglicérides, né? E nós sabemos que o aumento do colesterol ruim, que é o chamado LDL, ele pode levar à formação de placas de gordura nas artérias coronarianas, que são as artérias que nutrem de sangue o próprio coração. E aí traz uma série de complicações. Principalmente o infarto agudo do miocárdio, tá certo? Então, Muitas vezes cuidar da alimentação, gente. Cuidar da alimentação, especialmente na ingestão de gordura. Fazer atividade física que diminui o teor de gordura no sangue e a hidratação. Agora, doutor, existe um exame específico que as pessoas possam fazer de rotina todo ano, quando vão fazer o check-up, para prevenir essas doenças no nosso aparelho digestivo? Existe sim, e hoje eles são muito rotineiros, né? Então, por exemplo, endoscopia, fundamental. A endoscopia, infelizmente, até hoje, ela carrega, né, a fama de ser um exame extremamente... As pessoas ficam com medo de Ficam fazer com o exame, medo né? por causa da forma como era feita antigamente, né? Antigamente, a endoscopia era um exame realmente desagradável de ser feito, porque não havia sedação correta, não havia uma sedação com os remédios que existem hoje, tá? Os aparelhos realmente eram mais rudimentares. Hoje, a endoscopia é um exame confortável, indolor, a pessoa não vê o exame. A pessoa é sedada, né? A pessoa é sedada, ela não vê absolutamente nada do exame e é um exame que traz uma enorme quantidade de informações que vão orientar o nosso tratamento das doenças do esôfago, do estômago e do duodeno. Aliada à endoscopia, nós temos o ultrassom abdominal, que vai justamente fazer as avaliações tanto do fígado, quanto da vesícula, quanto do pâncreas. E com isso, juntando esses dois exames, nós temos uma avaliação completa do trato digestivo superior. Para o trato digestivo inferior, nós temos a colonoscopia, que também antigamente era considerado um exame de exceção, só se fazia em raros casos. Hoje virou um exame de rotina e também como a endoscopia, um exame extremamente confortável, indolor, fácil de ser realizado e que deve ser sempre realizado mediante qualquer sinal de alarme do paciente. Então, qualquer queixa, seja no estômago, a pessoa deve procurar um especialista, um médico, para que possa fazer esses exames. Sempre. Para ser avaliado. Muitas vezes, quando a pessoa não tem ainda 45 anos, a gente pode até abrir mão desses exames se nós considerarmos que não é necessário. Porém, a partir dos 45 anos, todos esses exames devem ser feitos, principalmente... Anualmente, doutor? Depende. Depende de cada caso. Depende de cada caso. Se houver o que nós chamamos de sinais de alarme, que são vômitos com sangue, evacuação com sangue, anemia de origem não esclarecida, náuseas e vômitos, obstrução intestinal e dor acentuada, aí sim, esses exames devem ser feitos de forma imediata. De acordo com o resultado desses exames, eles serão programados a serem repetidos de 3 a 5 anos. Ok. Doutor, rapidamente respondendo aqui a pergunta de um telespectador, é o José Bonifácio lá de Contagem. Um abraço para você, viu, José? Obrigada pela participação. Ele quer saber o seguinte: o que é apendicite e o que causa esta inflamação e se sempre é indicada a cirurgia? Várias dúvidas aí sobre apendicite, então. A apendicite aguda é a inflamação aguda do apêndice, que é um resquício do intestino que fica no intestino grosso. Ele é como se fosse exatamente um apêndice, é um dedo que fica ali no seco. Por ele ser de fundo falso, ele muitas vezes obstrui. Ou seja, a sua luz, o seu interior pode ser fechado ou por
fezes, que nós chamamos de fecalito, que obstrui o apêndice, ou talvez com alimentações, sementes. Isso vai levar com que esse apêndice comece a inflamar e, além da inflamação, venha a infecção, proliferação de bactérias, tá certo? Habitualmente, a grande maioria das casos de apendicite aguda devem ser operados. E é de imediato, geralmente, E de imediato, porque a evolução é muito rápida e o caso em que não for devidamente tratado e operado precocemente pode evoluir para uma sepsemia, que é a infecção generalizada no nosso organismo. Rarissimamente, nós podemos evitar a operação com punção guiada por tomografia e por ultrassom e a administração de altas doses de antibiótico. Mas veja bem, esses casos só são indicados em casos muito selecionados, geralmente pessoas que não podem ser operadas. Tá certo, doutor. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa nesta manhã. Bom dia e até a próxima. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E você aí de casa, continue conosco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí.